Olá pessoal, eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós vamos falar sobre 5 dicas para quem vai fazer a cirurgia de ligamento do joelho. Quais são essas orientações, essas dicas super importantes para você que vai operar o ligamento, tanto para o pré-operatório quanto para o pós-operatório. Então vamos lá. Primeira dica, se você teve uma lesão que não é uma lesão, uma ruptura aguda, que você consiga se preparar para a cirurgia, como é a maioria das cirurgias de ligamento, é uma cirurgia eletiva que a gente solicita ao plano, ele demora um certo tempo para autorizar a cirurgia, você deve tentar fortalecer a sua musculatura do joelho e estar com a amplitude de movimento do joelho completa. Quanto maior a amplitude de movimento, quanto mais você conseguir esticar e dobrar o joelho inteiro, melhor será o seu resultado. Existem algumas situações que isso não é possível, às vezes uma lesão em alça de balde impede de esticar muito ou de dobrar muito, ou seja, uma lesão do menisco pode te impedir de fazer isso, ou às vezes a dor, uma ruptura de um ligamento que não seja o ligamento cruzado anterior, pode ser um ligamento colateral lateral, colateral medial, e que se for tentado fazer um reparo do ligamento, nesses casos essa amplitude não deve ser buscada. Mas em cirurgias de ligamento cruzado, tanto anterior e posterior, você deve tentar ganhar a extensão completa e a flexão completa. Então vamos para outra dica super importante ali para quem vai fazer a cirurgia de ligamentos no joelho. Então, além do fortalecimento pré-operatório, você conseguir deixar a musculatura mais rígida, mais forte antes de operar, isso vai recuperar o seu pós-operatório. Você deve se preparar quanto aos alongamentos também. Então, manter a perna, conseguir a extensão completa, conforme a gente já falou, e a flexão completa. Outra dica importante já para o pós-operatório é mexer o pé como se fosse um acelerador de carro. Dobrar, acelerar por diversas vezes. Isso faz a panturrilha contrair e bombear o sangue, facilita a circulação do sangue e otimiza a sua recuperação no pós-operatório. Aqui a gente está vendo um joelho e aqui o ligamento colateral lateral está rompido. É um ligamento que não é muito comum da gente romper, mas quando acontece isso, a perna acaba ficando arqueada. Se você não operar, esse paciente tem uma chance de ficar com a perna arqueada no pós-lesão até relativamente precoce, tá? Então essa cirurgia a gente ou faz um reparo do ligamento, reinsere ele aqui no osso, que não é o tratamento hoje mais preconizado, o mais preconizado hoje é a reconstrução desse tipo de ligamento, ou a gente, se caso não seja feita a reconstrução, que é utilizado algum enxerto, algum tendão do próprio paciente, faz um furinho aqui na cabeça da fíbula e pode fazer 2 furinhos aqui no fêmur e um aqui na tíbia, depende da técnica que a gente vai usar. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso caso vocês tenham interesse. Tá? E aqui a gente tem o ligamento colateral medial, tá bom? No interior da articulação, a gente tem os 2 ligamentos cruzados, o cruzado anterior, que é esse da frente aqui, e o cruzado posterior. Então aqui a gente tem o ligamento cruzado anterior, o cruzado posterior está aqui atrás. Então a cirurgia mais comumente realizada de ligamentos na articulação do joelho é a cirurgia do ligamento cruzado anterior, que é o conhecido popularmente como LCA. Então no LCA é super importante a gente ter essas recomendações que a gente já citou aqui, a amplitude de movimento completa, o fortalecimento muscular pré-operatório e mexer bastante o pé, como acelerar um carro no pós-operatório. Outra coisa bastante importante do pós é evitar de ficar com a perna semi-dobrada no pós-operatório. Existe uma tendência a gente ficar nessa posição depois que a gente opera, ou seja, o joelho levemente dobrado. Tá? É a posição mais confortável para o joelho, é a que dói menos. No entanto, se a gente ficar com o joelho assim, existe uma tendência dele cicatrizar assim no pós, e depois que a gente conseguir a extensão completa é bem difícil. Então tente ficar no pós-operatório com a perna mais esticada. Isso vai facilitar o seu joelho cicatrizar nessa posição e você evitar de ter que fazer muita fisioterapia para ganhar a extensão completa. Mas entenda, você não está proibido de dobrar o joelho, você deve dobrar o joelho, tá? Deve dobrar o joelho até o limite de 90 graus. Não é interessante dobrar mais do que 90 graus. Então o limite de flexão é até 90 graus nas primeiras semanas, tá bom? A gente segue essa orientação para evitar que uma hiperflexão atrapalhe alguma cirurgia feita no menisco, por exemplo.
tá bom? Mas depois das primeiras semanas a gente vai ganhando essa flexão ao longo do tempo na cirurgia do ligamento. Mas o foco da primeira dica ali da recuperação inicial de cirurgia de ligamento é a gente manter a perna, quando parado, manter a perna em extensão completa. Você não está proibido de dobrar, de ficar sentado, de assistir uma televisão no sofá, mas ali passou 15, 20 minutos, se você está sentado no sofá, coloca um banquinho na frente e apoia seu pé no banquinho. Outra dica é deixar o seu pé olhando para o teto. Evita do pé cair para o lado, porque geralmente quando a gente cai com o pé para o lado, a tendência é o joelho dobrar um pouco. Então evita do pé cair para o lado, deixa o pé olhando para o teto, que isso facilita o joelho ficar em extensão completa também. Então, pessoal, falamos aqui dicas importantes para o pós-operatório, tá? Uma outra dica que a gente vai falar também, ficou faltando, é sobre poder andar ou não, poder pisar ou não. Se você fez uma cirurgia somente do ligamento, você pode pisar, está autorizado a pisar, não tem problema. O grande detalhe é que se você fez alguma cirurgia de menisco associada, você tem que perguntar para o seu médico qual foi a cirurgia que foi feita. Dependendo da cirurgia do menisco, você não vai poder pisar. Por exemplo, se foi uma lesão radial do menisco, uma lesão que cortou o menisco em 2 pedaços grandes, e o médico costurou o menisco no outro, fez uma sutura das 2 bordas do menisco. Se o paciente pisar, ele briga com o ponto e tem uma chance de romper esse ponto. Nessa situação, o paciente não vai poder pisar no pós-operatório. Existe uma outra tipo de lesão, que é a lesão radial, que o paciente também não pode pisar no pós-operatório. Uma lesão da raiz, desculpa, do menisco. E os outros tipos de lesões, como as lesões longitudinais, lesões horizontais, o paciente está autorizado a pisar, tá bom? Então pergunte sempre para o seu médico se ele está liberado ou não para pisar no pós-operatório. Essa grande maioria de cirurgias de ligamento cruzado sem nenhuma outra lesão associada, o paciente está autorizado a pisar, deve pisar sim, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foram dicas ali sobre cirurgias, tanto antes da cirurgia quanto depois, de pré-operatório para cirurgias de ligamento do joelho. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.